Boa noite. Operação contra espionagem ilegal na ABIN chega a um dos filhos de Jair Bolsonaro. A assessora de Carlos Bolsonaro pediu informações sobre inquéritos envolvendo o ex-presidente e os 3 filhos. A guerra das milícias no Rio de Janeiro. Número de mortes na zona oeste da cidade registra aumento de 100%. E você vai ver também. Avião se desintegra no ar em Minas Gerais. 7 pessoas morreram. Polícia tenta identificar corpos das vítimas. Empresários saíram de Campinas com destino a Belo Horizonte. Operação Escudo. 4 suspeitos morrem em confronto com a PM em ação contra a morte de policial em São Paulo. Cracolândia. 2 ataques a lojas em 2 dias em São Paulo. Prefeitura e governo do estado prometem reforço na segurança. Os corpos das 7 pessoas que morreram na queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais foram encaminhados de Pouso Alegre, no sul do estado, para o IML de Belo Horizonte. A mudança foi feita pela complexidade dos exames de identificação das vítimas. Este vídeo mostra a decolagem do avião no aeroporto de Campo dos Amarais, em Campinas, no interior de São Paulo, com destino a Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã deste domingo, na zona rural de Itapeva, no sul de Minas. Vê aquela bola preta rodando. Não dá nem para ver que é avião, só uma bola rodando. Eu vi no quintal. Aí quando eu só vi o estouro, aí até a parede balançou, até a porta balançou. Segundo a Polícia Civil, a aeronave se desintegrou no ar antes da queda. Destroços foram encontrados em um raio de 1 quilômetro de distância. De acordo com especialistas em aviação, isso normalmente acontece quando o piloto perde o controle da aeronave. A aeronave começa, por exemplo, a girar, fazer movimentos aleatórios. Isso gera um esforço estrutural muito grande. E aí começa a despedaçar. Você sai pedaço da asa, sai pedaço do profundor, do leme. O mau tempo também pode ter provocado uma pane. Testemunhas disseram que chovia na hora do acidente. Se ele entrar numa nuvem muito carregada, você pode ter aí formação de gelo, por exemplo, nas superfícies de comando. Você pode perder sustentação das asas. No total, 7 pessoas morreram. 5 passageiros, o piloto e o copiloto. Entre as vítimas estão 2 empresários do setor financeiro, as esposas e o filho de um deles, de 2 anos. Hoje, os corpos foram encaminhados de Pouso Alegre, no interior de Minas, para o IML de Belo Horizonte, onde será feita a identificação. Não tem como fazer identificação visual porque o nível do impacto da aeronave não permite. As causas da queda do avião vão ser apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os técnicos do CENIPA saíram do Rio de Janeiro e chegaram hoje cedo na zona rural de Itapeva, no interior de Minas. Segundo a Força Aérea Brasileira, nessa etapa inicial são utilizadas técnicas específicas para avaliar os danos causados à aeronave. Os peritos tiraram fotos do local do acidente e recolheram partes dos destroços. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião, fabricado em 1996, estava em situação regular e não tinha permissão para realizar táxi aéreo. Agora é aguardar o relatório do CENIPA, não tem prazo, para eles emitirem esse relatório. E aí a gente vai realmente ter uma visão mais ampla, do que aconteceu. Em Santa Catarina, um motorista flagrou o momento em que o caminhão, aparentemente sem freio, ultrapassa uma fila de veículos, segue reto na curva e bate contra um barranco. O veículo, que estava carregado com ácido sulfônico, que é muito usado em detergentes e é tóxico, tombou e pegou fogo após a batida. Depois do acidente na Serra Dona Francisca, a cidade de Joinville decretou situação de emergência por risco de contaminação. O abastecimento de água foi suspenso em mais de 30 bairros, o que provocou uma corrida aos supermercados da região. Segundo a prefeitura, o motorista de 59 anos segue em observação. As causas do acidente serão investigadas. 4 pessoas morreram durante a nova fase da Operação Escudo, no Guarujá, litoral paulista. As mortes teriam ocorrido durante confronto com policiais militares. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo. Oi, Estela, boa noite. Nos conte como foram e onde foram esses confrontos, por favor.
Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, um dos confrontos foi no bairro Vila Zilda, na madrugada de domingo. Um homem de 32 anos e outro de 26 morreram. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os PMs faziam um patrulhamento quando viram duas motos em alta velocidade. Eles deram a ordem de parada, que foi ignorada. Daí, então, começou uma perseguição até que os policiais entraram numa avenida e foram recebidos por tiros. Já numa outra via, os homens desceram das motos e apontaram as armas para os policiais, que revidaram. O resgate foi acionado, mas eles morreram ainda no local. Com eles foram apreendidos um revólver e uma pistola. As armas dos PMs também foram encaminhadas à perícia. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e excludentes de ilicitude. Já durante a noite de domingo, outros dois homens de 56 e 44 anos também foram mortos num novo confronto com a PM perto dali, no bairro Sítio Paecara. Segundo a SSP, também em patrulha, os policiais avistaram um homem em situação suspeita, que fugiu quando a viatura vinha se aproximando. 3 suspeitos foram abordados e teriam reagido. Um deles sacou uma arma e disparou contra os policiais, que revidaram. 2 morreram e o terceiro suspeito conseguiu fugir. Foram apreendidos um revólver e 12 frascos de lança-perfume. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa e tentativa de homicídio. Só para a gente relembrar aqui, essa nova fase da Operação Escudo voltou depois que um policial foi morto em Cubatão, na Baixada Santista. Marcelo Augusto da Silva foi baleado na cabeça e na região do tórax quando voltava para casa. Amanda, Augusto. Estela, outro caso que chamou a atenção neste final de semana, né, e que você está acompanhando aí, foram os assaltos no centro de São Paulo, aquelas imagens horríveis que a gente acompanhou lá na Cracolândia. O que é que tem de novidade nesse caso, Estela? Pois é, Augusto, a Polícia Militar de São Paulo prendeu 4 pessoas por furto a uma lanchonete na Cracolândia, na região ali da Santa Ifigênia, no centro da cidade. Só nesse fim de semana foram 2 ataques contra os comércios da região. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em coletiva de imprensa que vai convocar militares da reserva para funções administrativas para poder aumentar o contingenciamento de policiais no centro de São Paulo. Já o prefeito Ricardo Nunes disse que vai colocar mais 500 guardas civis metropolitanos para reforçar a segurança da região. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. A lanchonete fica a 1 quadra da principal rua de comércio eletrônico, a Santa Ifigênia. No domingo, os policiais faziam ronda na região quando foram informados sobre o furto. 4 homens foram flagrados tentando se esconder atrás de um carro. Perto deles, os agentes encontraram a gaveta da caixa registradora da lanchonete, dinheiro e cigarros. Ficou o prejuízo, fechou no dia a dia, abre meio-dia, a porta arrombou, teve o prejuízo da porta e mais uma vez sempre prejudicado e ninguém faz nada. Essa é a segunda ocorrência no mesmo fim de semana. No sábado, uma loja de produtos eletrônicos foi invadida. Câmeras de segurança registraram o momento. Foram cerca de 5 minutos. O vídeo mostra a movimentação dos dependentes químicos. O grupo forçou a porta da loja e levou vários equipamentos, entre câmeras, gravadores de vídeos, fontes, conectores e estabilizadores. De acordo com o estabelecimento, o prejuízo é de R$300 mil. Ontem, 3 homens suspeitos de envolvimento na invasão foram trazidos aqui para a delegacia pela Guarda Civil Metropolitana. Um deles já era procurado por tráfico na Bahia. Os outros 2 foram liberados e serão investigados. Moradores da região da Cracolândia afirmam que os roubos são recorrentes e reclamam da falta de segurança. A segurança, após 7, 8 horas da noite, se torna um pouco mais perigosa, porque esse pessoal do fluxo, ou eles estão entrando ou eles estão saindo e acabam cometendo esses assaltos que acabam acontecendo na região. E isso assusta? Isso assusta muito, né? E assusta de todas as formas. A gente frequentemente vê pequenos roubos aqui. Carros, pedestres, pessoas que são assaltadas, eles vêm em grupos, pulam no pescoço das pessoas e levam tudo que você tem.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou durante um evento que vai convocar militares da reserva para reforçar a segurança no centro da cidade. O aumento efetivo a gente já deve perceber esse ano. Nós vamos, por exemplo, fazer a convocação de militares da reserva para assumir funções administrativas no quartel e liberar efetivo para a cidade. Então, quando a gente soma as iniciativas, a gente está falando aí de colocar no centro mais de 2.000 novos policiais. O motorista de aplicativo de 39 anos foi sequestrado e brutalmente agredido por 3 criminosos em Osasco, na Grande São Paulo, na noite desse domingo. A vítima chegou a ficar pendurada no carro por quilômetros após tentar pular do veículo em movimento. Acho que é a morte na hora, porque não tem o que fazer, né? Porque eles falaram que ia me deixar num cativeiro 10 dias. Foi onde eu falei, melhor pular aqui do que sofrer lá e morrer. As viaturas em policiamento depararam com esse veículo em fuga. Esse veículo aí foi tomado de assalto na zona norte de Osasco, pela rua André Rovai, por 3 indivíduos, sendo 2 deles armados. Puseram a vítima com refém, com um capuz no banco de trás. E após deixar o local, deslocando para outros bairros, essa vítima foi espancada por aproximadamente uns 20 minutos. O carro e os pertences do motorista foram recuperados. Ele foi socorrido e levado para um hospital com fratura no braço e escoriações espalhadas pelo corpo. 2 bandidos conseguiram fugir. A abordagem se deu aí numa comunidade de Osasco, no Jardim Aliança. Esse veículo estava em alta velocidade, tentando fuga da viatura, acabou chocando aí com um paredão e os indivíduos empreenderam fuga a pé, sendo um deles apreendido. E o assunto agora são as milícias, que inicialmente chegaram a ser vistas como forma de proteger a população do tráfico de drogas, se espalharam em diversas regiões do Brasil. Nas últimas décadas, essas forças paramilitares, paraestatais ganharam força e hoje disputam controle por território, causando terror e mortes. Nessa reportagem especial, você vai entender como as milícias se formaram e como atuam nas comunidades do Rio de Janeiro. Uma guerra por dinheiro e poder que amedronta moradores da zona oeste do Rio. Trancados em casa, eles registram a rotina de violência. No céu, a munição traçante chama a atenção. Tá maluco, eu vou sair daqui e olhar a bala perdida. Os tiroteios dessa semana em Curicica e Rio das Pedras terminaram com mortos e presos. Lembram os confrontos entre traficantes de drogas nas comunidades do Rio, mas dessa vez eles também envolvem outros protagonistas. Esses grupos paramilitares atuam nas áreas mais pobres do estado. Eles cobram taxas de moradores e comerciantes por serviços como transporte alternativo e a venda de botijões de gás e de sinal de TV a cabo pirata. Agem até na grilagem de terras e no mercado imobiliário. De maneira muito semelhante às máfias, eles impõem monopólios, de apenas as empresas que aceitam pagar as taxas que são cobradas é que podem atuar em determinadas regiões, ou mesmo as empresas que pertencem a esses grupos milicianos, a partir, é claro, de laranjas. Uma população que já é pobre acaba tendo um custo de vida mais elevado do que as pessoas que não moram em áreas sob domínio de milícia. A origem das milícias está naqueles que deveriam defender a população do crime organizado. Vem dos anos 50 e 60, quando surgem os esquadrões da morte, compostos por policiais que iam às ruas para executar criminosos. Nos anos 80, agentes de segurança, que eram chamados de Polícia Mineira porque mineiravam dinheiro nas comunidades, se estabelecem em Rio das Pedras. Eles assumem o controle da associação de moradores e implantam o sistema de cobrança de taxas. Nas décadas seguintes, outros bandos surgem pela cidade. Segundo o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, entre 2006 e 2021, as milícias cresceram 387,3% no estado. A gente observa que as milícias, elas avançaram principalmente para territórios que não estavam antes sob domínio de grupo armado algum.
Ou seja, essa ideia de que elas estariam disputando com o tráfico pelo controle de territórios é uma ideia falsa. Na verdade, elas cresceram ocupando áreas que não tinham grupo armado algum, ou às vezes mesmo urbanizando essas áreas e passando a controlar. Foi nos anos 2000 que essas quadrilhas passaram a ser conhecidas como milícias. Ao se apresentarem como um contraponto ao tráfico de drogas, muitas vezes elas eram vistas como um mal menor. Os chefes também ganharam popularidade e alguns deles se infiltraram na política fluminense. Foi o caso de Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, ex-policial, eleito vereador. Com base eleitoral em Campo Grande, na Zona Oeste, ele fundou a Liga da Justiça, uma milícia que usava o sinal do Batman como símbolo. A filha do miliciano, Carminha Jerominho, seguiu o mesmo caminho do pai. Ambos foram citados em 2008 na CPI das milícias, presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. A comissão indiciou mais de 200 pessoas por ligação com milicianos, entre elas Natalino José Guimarães, irmão de Jerominho, que também foi da polícia. Eles foram presos quando a chefia da Liga da Justiça era compartilhada por outros 3 criminosos. Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, preso em 2009, Tony Ângelo de Souza Aguiar, preso em 2013, e Marcos José de Lima, o Gão, preso em 2014. Todos eram policiais militares. Com a cúpula da quadrilha na prisão, quem assume o comando é um ex-traficante, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes. Os ex-policiais presos não concordam e, em menos de um mês, 5 chefes morrem ou desaparecem misteriosamente. Morto em 2017, Carlinhos Três Pontes foi sucedido pelo irmão, Wellington da Silva Braga, o Eco, que expande os domínios do grupo para outros bairros e municípios do Rio de Janeiro. Ele também morre em 2021 e quem assume é o outro irmão, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Com a troca de comando, o grupo racha. Nesse momento, Danilo Dias Lima, o Tandera, ex-braço direito de Eco, passa a disputar os territórios na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. As quadrilhas se aproximam de traficantes e começam a explorar a venda de drogas. Mas as milícias também passam a disputar territórios e a violência aumenta, como nos confrontos das últimas semanas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Fogo Cruzado, que monitora índices de violência no Brasil, apontou que em 2023, a guerra entre milicianos e traficantes fez o número de tiroteios na Zona Oeste do Rio subir 53% em comparação ao ano anterior. Já o número de baleados aumentou 71% e o de mortos, 104%. No meio dessa guerra, inocentes perdem a vida. É o caso dos 3 médicos assassinados em um quiosque da Orla da Barra da Tijuca em outubro do ano passado. Um dos médicos foi confundido com o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que no mesmo mês foi preso por liderar a milícia de Rio das Pedras. Também em outubro, milicianos incendiaram mais de 40 ônibus na Zona Oeste em represália pela morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho e braço direito de Zinho, que se entregou no final do ano passado e deixou aberta uma nova disputa pelos territórios e pela expansão da atividade criminosa. Hoje a milícia atua em todo o estado do Rio de Janeiro. São mais de 250 quilômetros quadrados dominados por ex-militares. As principais milícias estão espalhadas pela Zona Oeste e com chefias descentralizadas. Existem 2 núcleos, um de Jacarepaguá, outro em Campo Grande, que se expandiu para a Baixada Fluminense. Segundo dados do mapa histórico, pelo menos 4,4 milhões de pessoas moram hoje em áreas controladas por grupos criminosos no Grande Rio. O controle territorial como um todo cresceu no Rio de Janeiro e atualmente na capital, 30% da superfície territorial da capital se encontra sob domínio de algum grupo armado, 20% da região metropolitana se encontra sob domínio de algum grupo armado. Isso é muito alto e isso é muito grave. E a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 31 de março. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a medida atende a um pedido do governador do Rio, Cláudio Castro. A portaria não diz quantos agentes vão participar das ações. Desde outubro do ano passado, 300 homens da Força trabalham no estado, junto a outros 270 policiais rodoviários federais. Entre as atividades está o patrulhamento das principais rodovias para o bloqueio de rotas usadas no transporte de cargas e veículos roubados, além de drogas e armas.
Na tarde de hoje, 2 ônibus foram incendiados em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu depois de um tiroteio na comunidade do Bairro Vermelho. Os veículos foram alvos de ações de criminosos após um carro blindado sofrer uma falha mecânica durante o patrulhamento. O policiamento segue reforçado na região. Hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da operação que investiga a suposta existência de uma ABIN paralela. O filho do ex-presidente Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, foi um dos alvos da operação. E também, nesta segunda-feira, terminou o prazo dado pela Polícia Federal para que o deputado Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN, prestasse depoimento. Vamos a Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo e tem todas as informações. Boa noite, Igor. Mais um desdobramento dessa operação que investiga o uso desse aparelho, esse software, melhor dizendo, de arapongagem da ABIN para bisbilhotar a vida de cidadãos, de adversários políticos do ex-presidente Bolsonaro. Conte tudo para a gente, Igor. Pois é, Amanda, dia de grande movimentação aqui na Polícia Federal, viu? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Na operação de hoje, os alvos dos mandados de busca e apreensão foram assessores ligados ao deputado federal Alexandre Ramagem e também pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, como vocês bem adiantaram, um dos alvos foi o vereador e filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal esteve na casa da família em Angra dos Reis para coletar possíveis provas. Já o deputado Alexandre Ramagem tinha até hoje para vir aqui na Polícia Federal, onde eu falo ao vivo, e responder os questionamentos dos investigadores. Só que ele não compareceu nem se pronunciou sobre o assunto e o prazo simplesmente acabou. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado federal Alexandre Ramagem para descobrir por que ele não respondeu a esse questionamento. Mas a nossa produção não obteve retorno. Alexandre Ramagem foi intimado pela Polícia Federal na semana passada, quando agentes da PF encontraram no gabinete dele, lá no Congresso Nacional, documento sigiloso com uma investigação da ABIN contra o próprio parlamentar, contra o próprio Ramagem. A suspeita é que colaboradores da agência estariam cedendo informações privilegiadas a Ramagem, mesmo depois deles ter sido exonerado do cargo de diretor-geral. Esse esquema ficou conhecido como ABIN paralela. A Polícia Federal também investiga se o parlamentar, enquanto diretor da agência, estaria utilizando a estrutura da ABIN para monitorar indevidamente adversários políticos de Jair Bolsonaro. Na operação de hoje foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em outros 2 estados. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Os mandados foram cumpridos de manhã cedo na casa de veraneio da família Bolsonaro, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Um helicóptero da Polícia Federal foi usado na operação. O vereador Carlos Bolsonaro, alvo da operação, não estava no local na hora em que os agentes chegaram. Ele e o ex-presidente Bolsonaro só chegaram horas depois. Segundo os advogados, eles saíram para pescar momentos antes da chegada dos policiais. De acordo com a Polícia Federal, os celulares deles e de outras pessoas que estavam na casa foram apreendidos para perícia. As apreensões chegaram na Superintendência da PF, no Rio de Janeiro, depois que todas as diligências foram cumpridas. Também foram autorizadas buscas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A operação foi deflagrada após quebra de sigilo telemático de um dos telefones do deputado federal Alexandre Ramagem. A polícia identificou conversa via WhatsApp de uma assessora de Carlos Bolsonaro com Alexandre Ramagem. Na conversa, ela diz: "Estou precisando muito de uma ajuda." Segundo a polícia, a ajuda se referia a investigações que envolveriam os filhos do então presidente da República e do próprio Bolsonaro. Hoje também teve mandados em Salvador, na Bahia. Lá, a polícia apreendeu 10 celulares, uma arma e 3 computadores, sendo um da ABIN. No local, mora um militar que trabalhou com o deputado Alexandre Ramagem quando ele era diretor-geral da agência. O militar foi identificado como Jean Carlos Rodrigues, que estava cedido à ABIN, tendo sido lotado no Centro de Inteligência Nacional, operando a ferramenta First Mile. Ele é apontado como o espião da ABIN paralela.
A operação de hoje foi um desdobramento dos mandados cumpridos na semana passada contra Alexandre Ramagem. A polícia investiga se, quando ele era diretor-geral, a ABIN espionava indevidamente adversários políticos de Jair Bolsonaro. Ramagem e o ex-presidente são amigos. Ele chefiou a equipe de segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em seguida, foi escolhido para chefiar a agência. De acordo com a Polícia Federal, a espionagem era feita por meio do First Mile, software de tecnologia israelense, e por isso os dados eram armazenados fora do Brasil. Cerca de 30 mil pessoas podem ter sido rastreadas indevidamente, entre elas parlamentares. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, oficiou o Supremo Tribunal Federal e pediu uma lista completa com o nome de todos os parlamentares monitorados. Já o ministro da Secretaria das Relações Institucionais disse que a suposta espionagem provaria que pessoas ligadas a Bolsonaro arquitetaram vários planos para impedir que o ex-presidente saísse do poder. E, para isso, teriam aparelhado órgãos do governo. Existia uma organização criminosa a partir do Palácio do Planalto no governo anterior, que envolveu várias instituições. O clima e o ódio semeado durante 4 anos pelo governo anterior contaminou várias instituições civis e militares, e a apuração sobre envolvimento individual em todas as instituições tem que continuar. Cada vez que a Polícia Federal faz uma operação como essa, se revela mais crimes cometidos, traz mais detalhes da cena do crime do que foram os atos criminosos preparatórios para o dia 8 de janeiro, o ato criminoso do dia 8 de janeiro, e infelizmente crimes podem continuar sendo, mantendo atitudes criminosas, que só essa apuração e a devida punição pode barrar de vez esses criminosos, esclarecer toda a cena do crime. E, Igor, no documento que culminou, que chegou aos alvos de hoje, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, disse que servidores da ABIN eram perseguidos ou exonerados caso não contribuíssem com o então diretor-geral da agência. Explica essa história para a gente. Pois é, Augusto, é um caso de assédio moral, pelo menos é o que diz o documento do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Eu tive acesso à íntegra desse documento, separei alguns trechos, vou ler aqui para vocês. Olha só, no documento o ministro cita que no início do governo Bolsonaro havia no corpo de servidores da ABIN a expectativa da proximidade de Ramagem com o presidente e que isso iria fortalecer a inteligência do Estado. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes cita que, com o passar do tempo, percebeu-se que essa proximidade pautou a agenda política de Alexandre Ramagem. O ministro também cita que o direcionamento dos recursos para a Agência Brasileira de Inteligência, para a ABIN, servia para atender interesses privados ou ideologicamente enviesados, em desacordo com as diretrizes institucionais, e que isso acabou frustrando os servidores da ABIN, que acabaram reagindo, resistindo a esses comandos. Alexandre de Moraes continua explicando que essa resistência atrapalhava as narrativas políticas de Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. E disse, abre aspas, aqueles que se opuseram às demandas gradativamente foram exonerados das funções e alguns foram perseguidos, tendo a carreira prejudicada, fecha aspas. Isso é o que diz parte do documento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, nem Ramagem, nem Bolsonaro se pronunciaram sobre o assunto. A gente vai seguir aguardando e acompanhando todos os desdobramentos. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. E olha, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que também acompanha os desdobramentos da operação de hoje, né, Tony? Afinal de contas, Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro, está no 6º mandato e um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido aí no gabinete dele, não é isso, Tony? Que informações você traz para a gente?
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Carlos Bolsonaro era aguardado hoje para ser ouvido aqui na Superintendência da Polícia Federal, na região portuária do Rio de Janeiro. Mas ele não compareceu e também não se pronunciou até o momento. Ele tem um prazo de 3 dias para se apresentar e prestar, então, o depoimento. A Polícia Federal quer saber se Carlos Bolsonaro foi beneficiado pelo repasse de informações das investigações ilegais da ABIN. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de buscas aqui no Rio de Janeiro. Um deles, como nós vimos aí na reportagem, justamente na Câmara de Vereadores, onde o Carlos Bolsonaro cumpre o 6º mandato. Os outros 2 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo e Flávio, também já foram citados em outras fases da investigação. Augusto, Amanda. Perfeito, obrigado, Tony. Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, anunciou sua saída do cargo. Capelli atuou como interventor na segurança pública do Distrito Federal depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Pelas redes sociais, ele disse que deixa a pasta com um sentimento de dever cumprido. Também agradeceu o atual ministro Flávio Dino e desejou sorte ao sucessor de Dino, Ricardo Lewandowski. O novo ministro toma posse na próxima quinta-feira. Na Bahia, 21 cidades registraram estragos durante as fortes chuvas que atingiram o estado durante o fim de semana. 12 municípios decretaram situação de emergência. Em Dário Meira, a água invadiu o comércio. As casas também ficaram alagadas. Cerca de 100 famílias foram encaminhadas para escolas e creches. A situação de emergência foi decretada ontem e valerá por 6 meses. Já em Quijingue, o rio que passa pela cidade transbordou devido ao volume de água dos últimos 4 dias. Pontes e estradas foram afetadas, entre elas um importante trecho da rodovia estadual BA-381, que liga 2 rodovias federais. O município também decretou situação de emergência. E um adolescente morreu ao ser arrastado pela enxurrada em Santa Catarina. 30 municípios foram afetados pelas chuvas e estão em estado de alerta para novos temporais. O corpo de João Gustavo, de 17 anos, foi encontrado durante a madrugada. A vítima pedalava quando foi arrastada pela água durante uma forte chuva em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Imagens feitas por moradores mostram a força da água. 5 famílias precisaram ser resgatadas de áreas de risco. Em Jaraguá do Sul, o nível do rio subiu e alagou ruas. Uma igreja foi invadida pela enchente. Imóveis também foram atingidos. Outro registro mostra a força da água invadindo um salão de festas. 40 pessoas estão desalojadas. A Defesa Civil alerta para o alto risco de novos temporais nos próximos dias e destaca que dias com altas temperaturas e fortes chuvas durante os fins de tarde e noites é típico do verão. Hora de saber então como fica o tempo com o Igor Silveira. Tudo bem, Igor? Boa noite, bem-vindo. Igor, e aí? Continua essa chuvarada nos próximos dias? Como fica? Vamos lá, boa noite, Amanda. Oi, boa noite, Igor. Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, amanhã ainda tem previsão de chuva em grande parte do país, só que no Nordeste essa chuvarada começa a perder força e o sol até aparece em algumas regiões, como a gente vê aqui no mapa. Já no Sul, o sol aparece, o dia fica abafado, mas tem previsão de chuva principalmente no litoral. Então, como o solo está encharcado, pode ter risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Já no Sudeste, dia quente, ensolarado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Máxima chegando aos 35 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 36 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece, o dia fica quente, tem previsão de chuva e no decorrer dos dias as temperaturas caem. Olha, a máxima de 32 graus amanhã, 28 na quarta-feira e 26 graus na quinta. Na região norte também tem previsão de chuva, viu? Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O arroz, um dos principais alimentos da cesta básica, tem ficado cada vez mais caro. Um saco de 5 quilos de arroz por quase R$ 36. Quem faz compra sentiu o aumento do alimento nos últimos meses.
Cada semana é um absurdo. Cada vez que vem a gente tenta pegar um que está em oferta, alguma coisa assim, né, que seja de uma qualidade boa. Mas ficar sem o arroz no prato está fora de cogitação. Não tem como substituir. Sem o arroz não dá. Às vezes a gente faz, em vez do arroz, a gente põe um macarrão ali também. Mas sem o arroz a gente não fica. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre janeiro e dezembro do ano passado, o arroz acumulou alta de 24,54%. Só em dezembro foi de 5,8%. Segundo o Procon, esse é o maior aumento do preço do produto em 12 meses. Segundo especialistas do setor agrícola, a alta do arroz é sazonal e acontece por alguns fatores: o aumento da exportação, a influência do fenômeno El Niño e o período de entre-safra. Corte contundente lá na área da safra, do início da safra 2022-2023. Em seguida, tivemos o avanço das exportações. Na sequência, tivemos a proibição das exportações por parte da Índia e no final do ano, ao entrarmos na entre-safra, tivemos a chegada do El Niño de forte intensidade. Para Evandro, a melhora dos preços deve acontecer a partir de abril deste ano, mas a tendência é que em 2024 o arroz ainda continue com preços mais elevados. Inicialmente, nós acreditamos que o governo possa tentar atuar mais nessa questão do mercado externo, seja na retirada de tarifas de importação, algumas medidas na tentativa de dificultar as nossas exportações. No Dia da Visibilidade Trans, um número para se lamentar. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 15º ano seguido. 145 mulheres trans foram assassinadas no ano passado. São 14 vítimas a mais do que em 2022. Zilda perdeu a filha vítima de um assassinato. Laura Vermont era trans e tinha 18 anos quando foi agredida até a morte por 5 homens na zona leste de São Paulo. Dia 20 de junho de 2024, fará 9 anos que eu perdi a minha filha. E até hoje eu não vi nada de justiça, nada de justiça. A Laura era amada. A Laura era nosso bebê. Entendeu? O que eu acho, a coisa pior que tem, o que está me matando, é de não haver justiça pelo que fizeram pela minha filha. 145 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2023, 14 a mais do que em 2022. A maioria das vítimas são travestis ou mulheres trans, pretas ou pardas e com idades entre 18 e 29 anos. Os assassinos são pessoas que não conhecem a população que vai matar e mata porque tem uma justiça que é falha, tem uma investigação que nunca acontece e não temos políticas efetivas que vai erradicar essa violência. São Paulo voltou a ser o estado com o maior número de pessoas trans assassinadas. Foram 19 casos em 2023, índice 73% maior do que em 2022, quando 11 foram mortas. Depois de São Paulo, vem o Rio de Janeiro, que em 2023 teve o dobro de morte em relação a 2022. O Ceará é o terceiro estado com mais assassinatos de pessoas trans. Até para se desenvolver, além de políticas públicas, campanhas diretas e direcionadas para essa população, para que a sociedade conheça e possa respeitar a população de travestis, de mulheres transexuais e homens trans, e a gente não tenha que fazer dossiês todos os anos com esse número recorde de assassinatos. Casos de intolerância podem ser denunciados pelo Disque 100. O serviço ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou no ano passado 4.482 violações de direitos humanos contra pessoas trans. Ainda precisamos ser educadores sociais, buscando por projetos de políticas públicas e por pessoas travestis e transexuais com papéis de mais destaque no cenário político. Um horror esses números, isso tem que mudar. O governo federal estendeu o parcelamento de dívidas do programa Desenrola para usuários que têm a conta gov.br nível bronze. Os descontos do programa de renegociação de débitos pode chegar a 90%. As novas regras também autorizam que a plataforma do Desenrola seja acessada a partir de outros sites e aplicativos, como as páginas dos bancos, por exemplo. Mais de 11 milhões de brasileiros já aderiram ao programa e 34 bilhões de reais em dívida foram negociados.
O Brasil registrou um déficit primário de mais de 230 bilhões de reais em 2023. O valor é equivalente a 2% do PIB, o Produto Interno Bruto. Este é o pior resultado desde 2020. O valor está acima da projeção do orçamento de 2023. Os dados são do Tesouro Nacional. E já teve reação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que agora há pouco afirmou que a equipe econômica do governo tomou as medidas necessárias para compensar o calote da dívida pública deixada pelo governo passado. Haddad disse ainda que o governo vai manter o objetivo para zerar o déficit fiscal e agora cabe negociar com os outros poderes para alcançar essa meta. E o Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Obrigada pela audiência. Temos um novo encontro marcado amanhã, 7h15. Anote aí. Esperamos você. Até lá.